Boa tarde, ouvintes da Rádio Vinha FM. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você esteja, dando carona para nós no seu carro, ou então no canal do YouTube. Eu não sei onde que você está, eu só sei que você está com a gente. Muito obrigada pela companhia. E estamos começando aqui mais uma edição do Valores que Inspiram, o programa que traz histórias, conhecimentos, experiências que ajudam a transformar pessoas, transformar negócios e transformar realidades. É para isso que a gente está aqui. Nesse cenário atual, onde pequenas e médias empresas precisam se reinventar todo santo dia, entender de finanças deixou de ser uma opção. É claro que deixou de ser opção, porque agora não é opção mais, gente. É necessidade. Para falar sobre gestão, crescimento, fluxo de caixa e os desafios que acompanham o empreendedorismo brasileiro, nós vamos receber hoje no programa Valores que Inspiram um especialista que vive essa realidade de perto e vai mostrar para a gente como que a gente vai fazer, porque o negócio é como. Se a gente souber como faz, a gente consegue fazer. E ele vai inspirar a gente aqui, esse convidado maravilhoso, vai inspirar a gente a fazer realmente uma gestão financeira da nossa empresa do jeito que tem que ser para a gente poder visualizar lucro e por aí vai. Não vou contar muito porque é ele que vai contar pra gente. Antes de chamar o convidado especial de hoje, dessa quarta-feira maravilhosa, eu quero dizer para você, ouvinte, quem está assistindo aí no canal do YouTube, olha para mim. Eu estou usando uma peça maravilhosa da Nanda Semijoias. A Nanda Semijoias está no Shopping Cidade Jardim e tem um presente especial lá para você, mulher, que tem vaidade, que gosta de se cuidar, de ficar bonita. Olha para esses anéis, gente, maravilhosos. E lá cada peça é o seu estilo, porque tem todos os estilos lá. Você precisa conhecer a Nanda Semijoias. Quero mandar um beijo grande aqui para Fernanda Silveira, que é a CEO, né, da Nanda Semijoias. E quero mandar um beijo especial para todo o pessoal da Padona. Padona é com 2 N's. Você vai seguir o Instagram deles. Agora a Padona está também no iFood. Se você está longe do Jardim Atlântico ali, perto do Parque Cascavel, não tem problema. Você vai poder saborear a Padona pelo iFood. Anota aí para você conhecer os produtos maravilhosos da Padona. E hoje, gente, quem está patrocinando o lanche da tarde aqui na Rádio Vinha FM, adivinha quem é? É a Padona. Mandou uns lanches maravilhosos aqui. Saiu todo mundo da dieta aqui, né, meninos? Jesus! Mas tá tudo certo, né? Hoje pode, quarta-feira tá podendo. E quero mandar um alô pro Gildásio da Prime e também pra Franciele da Fincontron e pra Lídia Miranda, nossa mentora cristã, que agora tá em parceria também com a Sandra Vaz, que sou eu. Está em parceria aí para um novo evento que vai ter ano que vem. Eu vou contar mais sobre isso para vocês, tá bom? Então, um alô aí para os parceiros do programa. E eu já quero convidar, então, o Luiz Eduardo, diretor da 28 Consultoria Financeira. Gente, primeira coisa que eu vou perguntar para ele é por que chama 28. É lógico, né? É um profissional com ampla experiência no acompanhamento e no desenvolvimento financeiro de empresas de diversos setores. É um parceiraço da Qualificar também. É professor de matemática financeira do nosso curso de logística. Luiz, seja muito bem-vindo ao Valores que Inspiram. Que honra ter você aqui. Boa tarde, Sandra. Muito obrigado aí pelo seu convite. Eu espero responder à altura aí da chamada, porque assim, o sarrafo aqui hoje está bem alto, viu? Muito obrigado pelo seu convite. Assim, nós temos uma parceria já de longa data e eu fico muito feliz de estar aqui com você, num ambiente abençoado, né? Então, Amém. Nós estamos num programa que são valores que inspiram, integra a questão de fé, espiritualidade, gestão, conhecimento e o que a gente puder agregar aqui de informação para os nossos ouvintes, trazendo a questão do Senhor, né, para a mesa e também que a gente Amém. puder abençoar no dia a dia aí da gestão profissional das empresas e dos nossos ouvintes. Eu estou aqui à disposição e mais uma vez obrigado pelo seu convite. Eu estou muito feliz que você veio. Eu sei como a sua agenda é assim, não vou falar difícil, não existe agenda difícil, né? A sua agenda é muito recheada de compromisso, a gente sabe disso, você atende fora de Goiânia também e você se organizou para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz com a sua presença, né? E eu respeito muito o seu trabalho, porque eu valorizo esse tipo de trabalho, não é? E eu quero saber então, por que a sua 28. empresa chama 28? Então vamos lá, eu não acredito em número cabalístico, então a gente já parte desse pressuposto. 28 é a data de nascimento do meu filho, então ele nasceu dia 28 de julho. E como filho é para sempre, então eu falei, ó, eu quero algo duradouro, então algo que me remete
ao nascimento do meu filho, que é o João Miguel, dia 28 de julho de 2017. Ah, meu Deus. Aí eu falei, vou pôr o dia 28 como referência a ele. Então, é homenagem ao João. Que bacana. Ô, João Miguel, um beijo pra você. Você é lindo demais. Gente, eu lembro do João Miguel lá no evento de colação de grau da Priscila, sua esposa, né? Lá na Qualificar, ele de terno e gravata, igualzinho você, mas ele tava lindo demais. João Miguel, você tá podendo então, hein? O nome da empresa é em sua homenagem e eu espero que esse número traga muita prosperidade pra sua empresa. Amém. E ele deve estar ouvindo lá, viu? Que bonitinho. Porque ele tem um rádio na cabeceira da cama dele que ele todo dia dorme ouvindo a vinha. É mesmo? Ah, meu Deus, que gracinha. Então ele vai ouvir esse beijinho papai, aqui. Vamos ligar a trilha, porque ele fala a trilha sonora do céu. Aí ele desde pequenininho fala, vamos ligar a trilha. Aí a gente liga e ele dorme toda noite ouvindo a vinha. Agora você vai falar assim, ó, o papai tá na trilha. Ele queria vir, assim, pra ver. Poderia ter vindo. Sabe? Mas não vai faltar oportunidade. É verdade. Se Deus quiser, numa próxima. Eu vou convidar o João Miguel aqui, que é o dono do 28, pra poder... Ele é o CEO, ele que manda. Ele é o CEO. Acima de Deus, né? Com certeza. Não, abaixo de Deus, aliás, né? Deus em primeiro lugar, depois vem o João Miguel, depois é o Luiz. Isso. Ah, muito bom. Ele que manda soltar e manda prender. Eu fiquei sabendo que é a Priscila, não? Não vamos entrar nesse Deixa em off. Deixa isso em off, né, Luiz? Olha só, eu quero saber de você o seguinte. Qual que é o maior desafio financeiro das pequenas e médias empresas no Brasil, na sua concepção? O que você acha? Então, Sandra, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente entrar, que hoje a gente busca sobrevivência, né? Então, se a gente for observar, a grande maioria das empresas, pequenas e médias empresas, que são aí 80% do mercado, são empresas que sobrevivem. Quando a gente fala da empresa como um todo, hoje eu tenho uma metodologia que ela abrange um pouco além da área financeira, que é a metodologia gestão de alta performance, que ela vai na área de pessoas, que vai muito junto com o que você com o meu trabalho, né? Por isso que muitas vezes eu te aciono, né, durante os meus projetos de consultoria. O outro pilar são os pilares de processos, né? O pilar de saúde financeira e um quarto pilar que fecha com os três é a parte de perenidade empresarial. Ou seja, a gente precisa trabalhar pessoas, processos, saúde financeira para que a gente gere uma empresa de longo prazo, uma empresa longeva. Então, a minha metodologia, ela baseia nesses 4 pilares, né? Os 3 primeiros pilares que geram esse quarto pilar. E a parte financeira, ela é extremamente importante. Porque o empresário, o empreendedor que começou ali com um sonho, muitas vezes ele tem uma necessidade. Sim. E a empresa, normalmente, ela não parte de uma necessidade de atender uma dor do mercado. Isso aí a gente observa na grande maioria. Quando você conversa com os empresários, a grande maioria não iniciam para atender uma dor ali do mercado. Não, ele atende a dor dele. Qual que é a dor dele? Pagar a conta. Então, muitas vezes, ele não inicia para atender uma demanda do mercado. Então, aí ele começa pequenininho, ele tem um sonho. Sim. E o terror do empresário é falar em dinheiro. Quando você fala em finanças, você fala em planilhas, ele já se esquiva. Se repele ali. Ele prefere mexer com marketing, ele quer estar no comercial, né? Muitas vezes na parte operacional, mas quando a gente fala, não, vamos analisar um fluxo de caixa, por exemplo, ele já repele ali na hora. Você acha que ele repele por conta que ele não tem esse conhecimento? Ou ele se repele porque ele sabe que às vezes não está muito bacana e ele não quer enfrentar isso? O que você acha? Eu acho que ele repele pelo medo não quer enfrentar. do resultado e pelo medo do desconhecimento. Acho que são os 2 pontos. Sabe aquela assim, deixa a vida me levar? Sim. Se entra dinheiro e sai dinheiro, eu estou conseguindo pagar as contas, como diz, Deus está provendo, deixa que a coisa siga dessa forma. E eu acho que muitas vezes é isso que eles levam, e a falta de conhecimento também, porque muitas vezes o empresário ele não vem de uma formação acadêmica, de administração, é verdade, ou de finanças, né? Às vezes ele tem uma área de atuação totalmente às vezes é um nutricionista que resolveu abrir uma empresa de comida saudável, alguma coisa desse sentido. Só entende nutrição, né? Só nutrição, não entende mais nada. Justamente. Eu até estava aqui no programa Valores que Inspiram com os convidados da Na Real, editora Na Real, que está lançando material agora para 2026 sobre isso, né? Que vai ensinar nas escolas. Por exemplo, eu não aprendi na escola. Eu sou empresária hoje que tive que aprender a duras penas o que é realmente um fluxo de caixa. Tive que aprender, fazer curso, porque eu não tinha nem noção. Eu sei vender, eu sei dar treinamento, eu sei falar, sou formada, sou jornalista, mas a parte financeira não era meu forte. Então eu tive que aprender para eu não levar prejuízo, para eu ter realmente uma empresa próspera. E isso acontece com a grande maioria dos empresários, né, Luiz? Sim.
E assim, o que acontece? Eles simplesmente ignoram algumas coisas básicas, né? E existe, eu queria colocar um ponto aqui que chama a curva de maturidade de um negócio. Epa, peraí, curva de maturidade de um negócio. nos negócios. Ela pode ser aplicada tanto ao negócio quanto a um produto que você está desenvolvendo. Essa curva ela é o seguinte: conforme o tempo vai passando, a sua receita ela cresce, né? Sim. Então, mas ela chega num período que ela estagna, então, ou seja, você é uma empresa de 30 anos, 40 anos, 50 anos de mercado que chega num ponto onde você estagnou. É um padrão ali, né? Chegou ali, acabou. A tendência ou é você manter naquilo ali, ou você ter uma queda. Ou cair. Então, como que acontece para que a gente não deixe essa empresa chegar nessa questão da queda? A gente insere ali novas tecnologias, novas ferramentas e também profissionaliza a gestão. E aí é onde a gente consegue entrar com a consultoria. Então, a consultoria ou uma administração profissional, ela atua justamente nesse momento de platô da empresa ou de queda, para que justamente a gente consiga trazer uma visão do mercado diferente, outras tendências, porque a empresa vive de inovação, né? A gente pode citar aqui várias empresas. Kodak é um exemplo, BlackBerry é um exemplo. Não inovaram, né? Cadê elas? Que eram, assim, tops de mercado, lideravam seus segmentos. Muito, E hoje elas não existem. A BlackBerry, quando a Apple lançou o iPhone, eles chegaram a fazer uma chacota, falar quem ia usar, né, teclado em telefone tela. sem teclado. Então, porque eles eram um mercado muito corporativo. A grande maioria dos usuários de BlackBerry eram os executivos que digitavam N e-mails, né, então precisava daquele tecladinho. Hoje ninguém mais usa um teclado Os donos físico. das máquinas de datilografia também, eles zombaram muito quando o computador surgiu, né? Sim. Aí eles inventaram uma máquina de escrever elétrica e achou que estava arrasando. E de repente, cadê eles, né? Olivetti. Olivetti, eu acho, né? Olivetti é a marca que antigamente dominava essa questão de datilografia. Exatamente. Então, cadê eles, né? Então, se não inovar, não tem jeito. E quais são os primeiros sinais, assim, que você acha que uma empresa precisa de... Tipo assim, você chega na empresa... Qual é o primeiro sinal que você fala, aqui precisa de uma consultoria minha, da 28? Então, a gente tem algumas perguntas básicas que a gente costuma fazer pro dono, né? Pro dono. Então, assim, de bate-pronto, a maioria deles sabem quando eles faturam. Difícil você chegar numa empresa que... Aí, se você não souber o que fatura, aí você pode fechar as portas, porque aí a situação está muito crítica. Ou então ele sabe quanto fatura, mas não sabe quanto que ele gasta, né? E aí é onde que a gente esmiuça os dados. Então, ele sabe o que fatura, tá? Então, aí nós começamos a entender qual é o lucro, o que você tem despesa, quais são os seus custos. Você já avaliou uma DRE? Quando a gente fala, nossa, DRE, que nome é esse? Tem empresário que não sabe nem o que é isso. Não sabe, um balanço patrimonial. Então, assim, são coisas que são técnicas, porém é básico para um empresário que quer crescer, um empresário que quer manter o seu negócio. Exato. E é aí que a gente busca trazer essa questão das ferramentas e trazer o profissionalismo para a gestão. Porque tem muitos que não têm o perfil de se envolver com esse tipo de trabalho. Ele fala, então você tem que ter alguém que faça. Vamos trazer um gestor. Você não é obrigado a saber, mas você é obrigado a ter quem saiba. Isso. E conferir, né? Eu não sei, então eu vou para academia. É o que você falou. E você foi obrigado a aprender sobre finanças. Porque você quer que seu negócio seja perene. Então, aí nós entramos com um dos pilares da metodologia de gestão de alta performance. Nossa, parece muito leve quando você chega e implanta tudo isso. Parece que o empresário pode ficar em paz, né? Quando você chega e implanta tudo isso e você meio que fala assim, ó, pode deixar que eu vou cuidar, né? E porque a pessoa, ela tem o domínio do segmento dela, ok. Mas os outros segmentos, ela não tem. É igual gestão de pessoas. Não, o empresário, ele entende muito de peça de carro. Então, ele domina tudo, ele já trabalhou em concessionária, ele sabe tudo. Sabe o core, do código de core salteado. Sabe os códigos todos, tudo, né? Os links, sei lá do quê. Mas quando fala de gerir a equipe dele lá naquela empresa, de peça, ele não sabe. Então, ele precisa realmente de ter alguém que entenda. E aí que entra a nossa parceria também, né? A Qualificar com a 28 já tem clientes em comum que você indica pra gente poder fazer a parte de RH, gestão de pessoas, seleção de pessoal, né? Treinamento. Confia, né? É verdade, eu agradeço pela indicação e pela confiança também, né? E eu também vou começar a indicar a 28, né? E outra coisa que eu quero saber de você, Luiz, é por que tantos empresários ainda têm esse medo que você falou? Esse medo que você falou, por que os empresários ainda têm esse medo? Então, eu acho que eles têm um medo pelo desconhecimento, né? Porque, querendo ou não, são coisas técnicas, né? Eles têm que aprofundar um pouquinho. E eles estão envolvidos, e eu acho assim, também a gente tem que ser um pouco, a gente não pode ser muito utópico,
Porque o empresário está envolvido em muitas demandas. Sim, né? é verdade. Conforme a empresa vai crescendo, ele muitas vezes ele ainda continua envolvido no operacional. E tem aquela situação, não, o empresário não deve estar no operacional. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu acho assim, se você não está no operacional, você não sabe o que está acontecendo no seu segmento, dentro da sua empresa. Mas eu acredito, e isso é questão da gente visitar e conversar e acompanhar os clientes, que você precisa ter ali 10% operacional, 90% tático e estratégico. Show, gostei desse número. Entendeu? É uma dica excelente. Vamos usar um Pareto, vamos falar que é 80-20. 80-20. Então, 20% no operacional, 80% no estratégico e tático. E eles precisam entrar na parte acadêmica, você às vezes precisa fazer uma pós-graduação para gestão empresarial, porque ali você vai abordar todos os aspectos da sua investir em conhecimento, né, Luiz? Nunca é demais. O que eu quero saber de você, depois que a gente for pro nosso intervalo e voltar, ouvinte, fica quietinho aí, fica sintonizado, 91.9, a trilha sonora do céu, sabe por quê? Porque eu quero saber do Luiz e eu acho que você também quer saber, você que tá aí ouvindo a gente, eu tenho certeza que você quer saber qual que é o erro mais comum no fluxo de caixa de uma empresa e como que a gente vai evitar esse tipo de erro. O Luiz está com essa resposta na ponta da língua e eu peço que você fique quietinho aí, não sai, porque a gente volta já já. Estamos de volta, ouvinte da Rádio Vinha FM 91.9, a trilha sonora do céu. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Eduardo, diretor da 28 Consultoria Financeira. Antes de voltar e contar para você aqui o que eu prometi de perguntar para ele aqui, que eu tenho certeza que os empresários aí de plantão estão louquinhos para saber, que é qual que é o erro mais comum no fluxo de caixa hoje de uma empresa. Eu também quero saber isso, porque eu tenho certeza que essa carapuça vai servir para mim, vai servir para minha próxima convidada que está aqui também, vai servir para um monte de empresário que está aí. E como que a gente vai evitar esses erros? Eu quero só te contar uma coisa. Você, empresário que está precisando de recrutar e selecionar e está achando que o povo não quer trabalhar, está achando que não tem mão de obra no mercado, pois é, lá na Qualificar tem, tá? Seja qual for o seu segmento, a Qualificar está à sua disposição. É só chamar aqui no meu celular. Eu sou gestora comercial da Qualificar, 629-8193-9977. Fala comigo que eu vou resolver para você. E se você tiver com seu time aí meio desanimado, desmotivado, fala comigo que eu vou levar os treinamentos ativacionais também. Não trabalho com motivacional, viu, ouvinte? Eu trabalho com ativacional. Liga para mim aqui, ó, 629-8193-9977 e fala comigo que eu vou levar esse ativacional pro seu time e você vai simplesmente dobrar as suas vendas pela excelência no atendimento, autorresponsabilidade e por aí vai, tá bom? Tô à sua disposição. Então, Luiz, conta pra gente, eu quero saber, eu vou até pegar uma caneta porque eu quero anotar. Pega uma caneta aí também, Leone, anota tudo
tudo, não, essa é a sua. Você vai anotar, eu vou anotar também. Anota de vermelho, que é melhor, né? O CDG, a gente vai lá visitar e já vai fazer... Vamos levar a consultoria para lá, né? Porque ela já deu aqui uma dicasinha. Ela já deu a deixa. Conta para nós, então, Luiz, qual que é o erro mais comum no fluxo de caixa nas empresas e como que a gente vai evitar? Então, mas eu queria dar um passo para trás antes de entrar na questão do fluxo de caixa. Vamos lá. Eu queria comentar os erros mais comuns da área financeira do pequeno e médio empresário. Tem antes do fluxo de caixa? Tem coisas? Tem coisas. Ah, meu Deus. A primeira questão existe um princípio na contabilidade, não sou contador, sou administrador, mas com pós em gestão financeira, que chama princípio da entidade. Qual é o princípio da entidade? Não se mistura pessoa física com pessoa jurídica. Ei, anotou aí já, né? Anotou. Então, sabe aquele empreendedor, empresário que começa, passa o cartão da empresa na despesa da casa e vice-versa? PJ e PF, tudo misturado. Isso, é uma confusão que você não sabe o que é empresa, o que é família. Então, assim, o primeiro passo do empreendedor, que você está pensando em iniciar um negócio. Então, faça o seguinte... Separa suas despesas da empresa e separa suas despesas de casa. Tire ali um prolabore, faça uma retirada mensal. Primeiro estabeleça qual que é o seu nível de retirada. Olha, eu preciso R$1.000 por mês para que isso me atenda. Então, já tira aquele dinheiro vai fazer parte das suas despesas. E você passa por uma outra conta. Eu confesso que eu comecei a fazer isso depois que eu conheci você, viu, Luiz? Tem pouco tempo, assim, que essa ficha minha caiu de verdade, porque pra mim era tudo junto e misturado e não é. Não pode. A gente tem que entender. E depois? Aí vem o fluxo de caixa? Então, aí a gente tá falando da questão do princípio da entidade. E aí existe um outro erro muito grande que chama o ego ou a vaidade do faturamento. Meu Deus. Quanto mais eu vendo, quanto mais eu faturo, quanto mais eu presto serviço, melhor é. E aí que é onde a gente engana. Porque a gente precisa ver o que me sobra de dinheiro no bolso, que é o nosso famoso lucro líquido. Então, você que é empreendedor, você que é empresário, que está começando agora ou já está num nível de maturidade do seu negócio, começa a ter essa noção de que te sobra. Então, às vezes, é melhor eu faturar 500 mil do que 1 milhão. Então, se eu faturo 500 mil com 10% de margem, me sobra 50 mil. Sim. Se eu faturar 1 milhão com 5% de margem, me sobra o mesmo 50 mil. Nossa! Em contrapartida, a minha estrutura tem que ser maior, os meus problemas são proporcionais ali ao meu faturamento, o meu nível de investimento é maior. Se eu tiver uma dor de barriga nesse meio tempo, o problema é bem mais difícil de ser contornado. Até o nível de energia tem que ser maior, né? Para entregar. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. É onde que o empresário tem que estar avaliando a famosa DRE, que é o que nós falamos no bloco anterior, que é a demonstração do resultado do exercício. É onde você vai ter ideia do que você fatura, seus custos de despesas e o que sobra ali no final. E aí eu queria fazer o comparativo entrando agora no fluxo de caixa. Entre DRE e fluxo de caixa. DRE, ele é um documento ou é um relatório onde ele te dá uma fotografia do cenário atual da sua empresa. Para quem não sabe o que é DRE, é demonstração de resultados... Do exercício. Então, por exemplo, você tem a qualificar. Você quer saber o seu resultado no mês de novembro, por exemplo. Você vai ter ali uma fotografia dos suas receitas, custos de despesas e o seu lucro. Essa fotografia vem do fluxo de caixa ou vem de onde? Então, aí elas são relatórios complementares, ou são coisas distintas. Uma é uma fotografia e o fluxo de caixa, para o pessoal entender em casa, seria um filme. Porque um é estático e o outro é dinâmico. Então, o DRE... O fluxo de caixa é dinâmico. E a DRE é estática. A DRE é estática. Então, um é fotografia, outro é o filme. Porque o fluxo de caixa, ele nada mais é do que o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Sim. Então, eu pago uma conta no dia 1º, sai um dinheiro da minha conta. Eu pago mais uma conta no dia 2, sai um dinheiro. Dia 5 entra uma receita. Então, entra o dinheiro. Então, ele é dinâmico em virtude disso. E qual é a questão? Os empresários não acompanham um fluxo de caixa. Muitos deles não acompanham isso nem mensal. Não acompanham o fluxo de caixa ou não acompanha a DRE? Agora eu confundi. Não, se você perguntar, não acompanham nenhum nem outro. Mas o fluxo de caixa ainda é mais importante. Por quê? Então, o principal erro do fluxo de caixa nas empresas hoje, pelo que eu estou entendendo, Luiz, é não conferir. Não acompanhar. Todos os dias, no caso? Você precisa acompanhar todos os dias? No mínimo semanal, para você saber semanal. O que vem de receita dentro daquela semana, o que tem de despesas a pagar, porque aí você vai entender o que eu vou receber ou o que está previsto, porque o fluxo de caixa nada mais é do que uma previsão. Sim. Ele não é concreto. Sim, é verdade. Vai acontecer com o passar do tempo. Então, você vai conseguir entender se o que você tem de entradas, né, de receitas, vão cobrir as despesas daquela semana. Opa, vai chegar na quinta-feira, não tem caixa. O que eu preciso fazer?
Vamos fazer dinheiro aqui? Vamos fazer uma campanha, uma promoção, coisa, né? Faz uma promoção, né? Vende, eu vou ter que sei buscar lá. no banco uma ajuda ali temporária. Cada negócio demanda Tem algum suas tipo demandas, de estratégia. né? Mas o erro maior é você não acompanhar e não entender o nível de importância que o fluxo de caixa tem dentro de uma organização. Gente, eu devo agradecer muito, muito mesmo ao Diego Vaz, que é o meu filho, porque depois que ela assumiu a parte financeira da Qualificar, ele é exatamente essa persona aí que você está descrevendo. É todos os dias. Ele olha, ele dá baixa, ele vê as entradas, vê as saídas. Eu confesso que quando era comigo, porque eu sou muito dominante, meu perfil é mais falante, mais de ficar na rua vendendo tudo, né? Eu faço visita, dou treinamento, então não é o meu perfil. Tem a ver com perfil isso também, né? Porque uma pessoa que não é aquela pessoa mais conforme, aquela pessoa mais detalhista, analítica, ela não vai ter muita paciência para ficar em cima de fluxo de caixa o dia inteiro. E aí que é o erro. Então, se é igual eu fiz, eu não dou conta, não gosto, né? Eu odeio. Então, vem uma Passa pessoa que sabe. E eu só confiro e assino, né? Ou não assino. Você não pode ignorar. A questão é que exato. o empresário ele ignora pelo desconhecimento e pelo medo de enfrentar aquilo ali. Quando você fala, vamos abrir uma planilha de Excel para ver o seu fluxo de caixa, ele assusta. Porque você tem que ter o domínio do seu ciclo de caixa, para você entender qual é o ciclo médio, por exemplo. Qual é o grande segredo de um fluxo de caixa? Sou eu postergar meus pagamentos, ou seja, eu preciso negociar com meus fornecedores o prazo mais longo possível e com meus clientes ou quem me paga, eu preciso trazer esse prazo para o mais próximo possível. E aí eu gero um caixa, um ciclo de caixa positivo. Se você tem o inverso, aí você já tem um caixa negativo. Você tem que receber antes para depois você pagar, né? Justamente. Parece lógico, mas não é o que todo mundo faz, né? Quando a gente fala da DRE, só para te pontuar, a DRE ela vai te mostrar, por exemplo, que você faturou 500 mil e teve 300 mil de despesa, ou seja, você teve um caixa positivo de 200 mil. Porém, o que acontece? Se você fatura 500 mil e recebe 30, 60 e 90, esse 500 mil você recebe em 3 vezes. Se você tem Mas o 300 eu tenho que pagar agora, né? E se o 300 é com 28 dias? Não entendi. Entendeu? Que aula é essa aqui, meu Deus do céu. Tem coisa demais para perguntar, mas eu vou tentar. Luiz, me fala uma coisa. Nesse período que a gente está vivendo, assim, de instabilidade, né? Porque nós temos que entender que nós estamos no período instável. Sim. O que uma empresa não pode deixar de fazer para manter a saúde financeira, de acordo com o que você ensina? Então, ela tem que sempre revisitar os custos de despesas. Custos e despesas? Porque o que acontece? Quando você está num momento de dificuldade, o que você pensa? O que o empresário normalmente pensa? Eu preciso vender mais. Tá, eu preciso vender mais. Aumentar a receita ali. É legítimo, o pensamento é legítimo. Tudo bem, né? Mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Se eu faturo e eu tenho uma margem de lucro líquida de 10%, o que entrar vai me sobrar 10%. Concorda? Sim. Então, se eu faturar 10 mil a mais, vai me entrar no caixa, vai entrar na empresa 10% de 10 mil, que é R$1.000. Sim. Se eu verifico os meus custos de despesa, porque custo de despesa é igual unha. A gente sempre tem que estar cortando. Então, gostei disso. Não, peraí. O ouvinte vai parar o carro. O ouvinte vai parar o carro e vai anotar esse negócio aqui, ó. Gente, ó, presta atenção, ouvinte. Custo e despesa, né? Que tem custo e despesa é igual unha. Sempre corta. Sempre tem que estar cortando. Olha a dica. Pegou o código? É isso daí. Instalou o chip? Instalou o chip aí? Né? Por favor. Assim, você tem que estar atento aos custos de despesas. Por quê? Se você tem ali uma despesa que você consegue diminuir 5 mil, esse 5 mil, ele entra direto no seu caixa. Sim. Ele entra os 5 mil, você não vai ter um percentual daquele valor. Então, você consegue economizar e aquilo ali é dinheiro no seu bolso. Então, é válido você pensar na questão do aumento da receita, mas é mais eficaz quando você cortar custo e despesas. Cortar custo e despesa. E a gente tem que lembrar, porque às vezes fica pressionando, mas cortar custo e despesa eu vou cortar de qualquer forma. Não, tem que ter uma estratégia. Um planejamento. Tem que ter uma análise. Às vezes você tem um nível de qualidade de serviço que você, cortando algum tipo de despesa, você vai impactar isso no seu cliente. Você reduz o custo hoje, mas a longo prazo você perde o seu cliente. Então, é uma balança. Nossa, tem que tomar tanto cuidado, né? Equilíbrio. Por isso que precisa da 28.
Com certeza, a 28 está aqui para Tem auxiliar muita coisa nesse por processo. trás de tudo isso, né? É muito sério isso. É muitas variáveis. Por exemplo, um bom diagnóstico financeiro, ele pode revelar a oportunidade de lucro que está ali escondidinho e que só você ali na consultoria você consegue identificar? Pode sim. Vou te dar um exemplo real de um cliente que eu atendo, inclusive você me auxiliou no processo de recrutamento e seleção, que eram algumas despesas financeiras. Então, nós conseguimos, por exemplo, reduzir despesas com os bancos, como tarifas, mensalidades, algo que impactou quase 100 mil ano. Olha aí, meu Deus! Então, o custo, por exemplo, de cobrança que essa empresa tinha, ela emitia muita nota, boleto, então era um custo elevado. Nós conseguimos reduzir o custo para 1/3, isso analisando coisas pequenas. Então, assim, às vezes o empresário, nessa turbulência que ele vive, ele não para analisar um simples extrato bancário. Sim, é verdade. Aí quando você olha... não tenho tempo, né? Não vai dar tempo. Olha aí para mim. Depois eu vejo isso. Aí você vê no extrato, aí, qual é o nosso trabalho? A gente esmiuça e a gente detalha todos os pontos da empresa, tanto as contábeis quanto os relatórios gerenciais que a gente possa vir a ter acesso. E aí você consegue observar lá coisas que são assim básicas que nós conseguimos com pouco fazer uma economia ali gigantesca para um cliente. E me diz uma coisa, uma empresa que está meio que no vermelho, que ela está meio capengando, o financeiro dela não está muito bom. Essa empresa, como que ela vai conseguir pagar a 28, consultoria financeira? Nossa, essa é uma pergunta boa, viu? Sabe por quê? Minha esposa sempre falava assim, você vai trabalhar com empresa que está moendo as pernas para fazer o quê? Ele não vai conseguir te pagar. Ela sempre falava isso. Eu falava assim, ok, eu tive esse clique aqui agora. São 2 pontos. Primeiro que o nosso nicho, o nosso público-alvo não é somente empresas que estejam no vermelho. Em dificuldade. Existem empresas que nós comentamos, o nível de maturidade que ela chegou, ela está estagnada, ela é saudável, ela paga as contas, sobra dinheiro. Não, mas eu não estou falando dessas. Eu estou falando da que está em dificuldade, que quer contratar você. Como é que é? Aí existem algumas formas de a gente trabalhar. A gente pode... quando eu sento com um cliente, ele fala, Luiz, o que você está me cobrando hoje eu não consigo pagar. Falei, vamos desenhar algo que te atenda, porque eu também tenho que cobrir as minhas despesas. Sim, ainda mais se for fora, né? Mas eu vou te gerar um resultado positivo daqui 6 meses, por exemplo. Eu fiz isso com um cliente recente. Ele falou, Luiz, o que você está me cobrando eu não consigo pagar agora. Eu falei, tá, mas o que você consegue encaixar no seu orçamento hoje? Tanto. Eu falei, então tá, eu vou fazer 6 meses para você esse valor. Depois do 6º mês, eu vou te entregar um resultado onde você vai conseguir voltar no valor que nós combinamos. Ou a gente pode trabalhar um percentual em cima do êxito. Ótimo. Isso é possível, então você respondeu minha pergunta. Eu acho que também poderia ser a pergunta do ouvinte que está aí, né, de butuca, né, nesse programa, porque é interessante demais. Sim. Porque você acaba negociando ali e você confia tanto no seu trabalho que dentro de 6 meses a pessoa vai conseguir pagar com tranquilidade, porque você vai gerar esse resultado para ele. Isso é muito bom. E é um trabalho de mão dupla, viu? É um trabalho assim de 4 mãos, viu, Sandra? Você dá 50% e eles têm que dar 50%, né? O consultor, ele tem uma importância muito grande, mas ele não é quem assina o cheque no final das contas. O consultor, ele vai lá e mostra o caminho. Se a pessoa não estiver disposta a seguir, é igual as mentorias que eu atendo, né? Eu atendo empresário como mentora. Sim. E eu sempre falo, se você não estiver disposto, melhor você nem fechar. Com certeza. Né? Porque se você fechar, você vai ter que fazer. Não é verdade? Um compromisso o compromisso é de ambas as partes, né? E, Luiz, quais são as ferramentas ou indicadores financeiros, assim, que você acha indispensável para uma boa gestão numa empresa e que quer melhorar das pernas, financeiramente falando? Então, tem alguns que são os mais usuais do mercado, né? A gente tem a receita. Esse aí realmente é um indicador que a gente precisa ter sempre em mãos. Os seus custos operacionais, despesas operacionais, qual é o custo do seu produto. Folha de pagamento também, né? Aí entra nas despesas operacionais, né? Você tem... Folha de pagamento entra em despesa operacional, no caso? Despesas operacionais. Entendi. Tá escutando aí, né, Diego, da Qualificar. Aí. Então, você tem a receita, né? Você tem o custo do seu produto vendido ou o seu custo do seu serviço prestado. Show. Então, isso é extremamente importante, porque é ele que vai dar a base da sua precificação. Porque o que acontece? Um problema enorme. Você chega para o empresário e fala assim, como que você precificou isso? Eu simplesmente falei que eu quero vender a R$100. Mas você tem que saber qual é o custo do seu produto ou o custo do seu serviço prestado. Baseado nisso, a gente consegue estabelecer uma métrica. Tem markup, tem uma série de outras métricas. Tem muita coisa envolvida por trás disso aí, né? Por isso tem que ter um consultor realmente. Sim. Luiz, o nosso tempo está esgotando aqui, mas antes de despedir de você, eu quero que você, por favor, deixe uma mensagem aos empresários que estão escutando a gente agora, que ainda não entenderam que sem gestão financeira não existe crescimento sustentável. Qual que é a mensagem que você dá para eles aí? Então, eu queria dar a seguinte mensagem. Eu acho que o financeiro é extremamente importante, né?
Então a gente tem que avaliar que um negócio ele é composto por diversas pontas, né? O financeiro é uma das pontas, mas você precisa, aí entra a sua parte, você precisa de um departamento pessoal, você precisa de um RH bem estruturado, você precisa de processos bem estruturados. Muitas vezes a gente vai numa empresa e fala assim, não, eu tenho processos. Aí quando você começa a entender os processos, ali existem pessoas que parecem, cada uma tem um pensamento e aquele processo muitas vezes não está nem formalizado. Então, se eu perco um funcionário hoje, amanhã o que entra já não sabe, aquilo sumiu, Sim. foi embora na cabeça do outro. Então, É verdade. por isso que eu sempre bato muito na questão dos pilares. São as pessoas, os processos, a parte financeira, que ela é extremamente importante. A gente precisa sim ter, e a gente precisa enfrentar o leão. Não adianta a gente deixar a sujeira para debaixo do tapete. Senão o leão toma conta da gente, né? E um ponto importante que eu queria deixar para os empresários. Reforma tributária, ela já está batendo a porta dos empresários e tem muita gente... A partir de janeiro, né? Esse ano 2026 é um ano de entendimento de como ela vai acontecer. Ela, de fato, começa em 2027. Mas ele é um ano de planejamento. O ano 2026 é um ano de planejamento. Ele é um ano de planejamento. A gente já começa a entender, mas ele não vai ser fiscalizado ainda. Ai, que notícia maravilhosa, né? Nós temos aí um tempinho ainda. Com certeza. Não pode acomodar, né, Luiz? Mas a maioria não está nem lembrando que existe isso. É igual saúde mental. Foi prorrogado um ano, né? E agora, dia 26 de maio de 2026, não vai ter mais como. As empresas vão ser fiscalizadas realmente. A gente teve um ano para poder implantar. E eu já implantei em todos os clientes da Qualificar e a gente precisa, né? Saúde mental tá batendo na porta aí de todo mundo depois da pandemia, que tá muito complicado, não é? Antes de despedir realmente o nosso convidado aqui, eu quero passar para você, ouvinte, o nosso versículo de hoje, que eu quero que ele fale ao seu coração, do jeito que ele falou ao meu coração, quando eu estava vindo para a rádio hoje, que tá lá tá em Provérbios 4, no versículo 23, que fala assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Então, tenha cuidado com o que você pensa, viu? Muito cuidado, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a partir de hoje, fale e pense coisas poderosas a seu respeito. Você pode falar, pode profetizar na sua vida que você é amado, você é justificado, você é altamente justificado, porque Deus é aquele que cuida de você, que não dorme hora nenhuma. Então, esse é o recado que eu dou para você. Vai para Provérbios 4, 23, reflita nessa palavra, guarda seu coração, não deixa nada descer, nada de ruim descer pro seu coração, porque o seu coração precisa ser guardado, porque a sua mente, ela traz para você o que você realmente tá assim, ó, naquele coraçãozinho assim que tá pequenininho, agoniado. Não deixa isso acontecer, porque o Deus que a gente serve é grande demais. Amém? Luiz, muito obrigada pela sua presença. Eu fico por aqui desejando uma ótima semana para todo mundo. Até o próximo programa Valores que Inspiram. Fica com Deus e quando você quiser, volte e traga o seu 28. Amém. Trarei, ele vai ficar muito feliz. Para vir de paletó, ele vai ficar que gracinha. Satisfeito. Vamos aguardar, hein? A partir do ano que vem, vamos trazê-los aqui novamente. Sim, eu queria só dar o meu Instagram. Sim, por favor. Um pouquinho sobre gestão. @ Paiva, Luiz Eduardo, Luiz com Z. Então, Paiva, Luiz Eduardo, tá? Quem quiser seguir lá. A 28 não tem ainda, não? Tá lá no seu só? Tem, mas pelo meu, tá na minha bio, consegue acessar o da 28 também. Aí, muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada pelos conhecimentos. Deus abençoe muito. Amém. Deus abençoe você, ouvinte. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Beijo, beijo.